Olá, amigos. Olá, amigas. Vamos refletir hoje o tema Atributos da Divindade. Está lá no Livro dos Espíritos, da primeira parte, das causas primárias, que fala de Deus. Bom, quando o assunto é Deus, quase sempre se formam polêmicas, não é mesmo? Fanatismo, imaginação, conflitos, divisões e até guerras, né? Mas de uma coisa todos nós somos unânimes em afirmar: é a curiosidade. Curiosidade em poder saber mais um pouco da divindade. E uma das maiores curiosidades é compreender a natureza íntima de Deus. Mas como que é isso? Ou seja, do que ele é feito? Como ele é? Qual a sua essência? Nos é permitido saber tudo isso? Bom, vamos com calma. Primeira coisa, precisamos nos livrar de séculos e séculos a ideia antropomórfica de Deus. Sabe? Aquele velhinho de barba, sentada com seu cajado e dando ordens para lá e para cá. Esqueça tudo isso. Vamos fazer uma autoanálise do ser humano, uma autoanálise de nós mesmos. Por exemplo, nossas faculdades. Apesar de estarem razoavelmente desenvolvidas, veja lá as nossas conquistas tecnológicas que alcançamos, um avanço sem dúvida enorme na intelectualidade neste último século. Mas, como eu dizia, nossas faculdades, apesar de tudo isso, ainda são muito rudimentares. Eu tenho certeza que ainda temos um vasto potencial humano que está lá ainda, quietinha, latente, esperando para ser desenvolvido. Mas, enquanto isso, e olha, não precisa ir muito longe, basta ver o cérebro. Um órgão ainda bastante desconhecido da ciência. Pois é, e a própria ciência que procura entender como realmente funciona essa fantástica rede de comunicação, que é o pensamento. Então, nesse sentido, nosso desenvolvimento ainda é embrionário. Por isso é que temos uma imensa dificuldade de conceber o Criador, Deus. E não conseguindo, o que acontece? A mente não para, o pensamento não para. Então, não conseguindo, a nossa tendência é imaginá-lo. E nisso a gente coloca em Deus atributos humanos. E nele projetamos nossas fantasias, nossas imperfeições. O próprio Espiritismo admite: não podemos conhecer a divindade em nosso estágio atual de desenvolvimento. Por isso, o homem não pode compreender a natureza íntima de Deus, por não ter ainda faculdade desenvolvida para tanto. Vamos dar um exemplo? O exemplo é sempre bom, bem simples, mas a gente vai entender melhor. A formiguinha. Isso mesmo, uma formiguinha. A formiguinha está lá na sua comunidade, trabalhando no formigueiro, correndo para lá e para cá, para cima, para baixo, levando uma folhinha para cá, levando uma folhinha para lá. Existe aí um princípio espiritual, que está milhões de anos anterior ao nosso estágio evolutivo. Mas se elas pudessem uma perguntar para a outra, o que você acharia da natureza íntima do ser humano? Entender a nossa responsabilidade do dia a dia, nossos problemas, entender nossas condutas intelectuais e morais, enfim, dá um parecer aí da nossa essência, uma perguntando para a outra. Será que outra conseguiria responder? Ela não conseguiria responder. Por quê? Porque o estágio atual da sua evolução
falta a faculdade do sentido, da qual não conseguiria imaginar nem de longe como é que nós vivemos. Ah, mas você deu um exemplo muito forte, uma formiguinha. Tá bom, tira a formiguinha do exemplo, coloca uma criança, que é ser humano, 3 ou 4 anos. Uma criança de 3 anos, ela conseguiria imaginar a nossa vida de adulto e todos os nossos problemas, todas as nossas aflições? Também não. É por isso que nós não compreendemos a natureza íntima de Deus, por não ter ainda faculdades desenvolvidas para tanto. Isso não significa que o homem não possa um dia vir a compreender, uma vez que existe a lei do progresso. Então, pouco a pouco, o homem vai evoluindo, vai se depurando, ou seja, se livrando das imperfeições que levam o homem a confundir o Criador com a criatura. Então, a compreensão de Deus passa pelo aprimoramento da inteligência e dos sentimentos. O progresso intelecto-moral é que irá conduzir o homem a libertar-se das ideias tão primitivas a respeito do Criador. Vamos resumir numa palavra? Olha, a natureza íntima de Deus está reservada ao futuro, quando o homem se libertar da matéria. Enquanto isso, alguns atributos divinos nos é permitido compreender, como Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é único, Deus é onipotente, Deus é soberanamente justo e bom. Esses são alguns dos atributos da divindade e eles deverão ser utilizados como critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. E para terminar, esses atributos não são usados aqui por Kardec apenas para melhorar nossos critérios a respeito de Deus, mas sim, esses atributos são um elemento forte para nos guiar na busca da verdade. Muito obrigado a todos, até uma próxima.